Olha lá, ó. Não pode, pode. Irmãos, a gente não pega aqui uma palavra bonitinha, o que vai ser legal, o que vai dar resultado. É buscado mesmo em oração, em entender o que Deus está falando. Então, o Senhor já tinha trazido isso, o Senhor colocou numa terça-feira aqui. As irmãs começaram a orar nesse sentido. Não sei se elas vão lembrar, mas elas começaram a orar nesse sentido, de frutos. Foi uma, foi outra, e eu já sabia. Eu falei, olha, o Espírito Santo. Bom, João 15:5 diz, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. O nada podem fazer. Irmãos, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver muitas vezes, o Senhor usando a analogia, falando de solo, falando de plantar, falando de colheita. O Senhor falando a respeito dos frutos. E Ele vai usar muitas analogias sobre o perigo, sobre muitas coisas. A Bíblia diz, e aqui, João 15, explicitamente, diz que o Pai, o nosso Deus Pai, é o agricultor. Que Jesus Cristo é a videira e que nós somos os ramos. E o Senhor tem para nós, em 2026, frutificação. E que nós possamos nos abrir realmente para dar frutos para o Senhor. Talvez, se você analisar o seu ano de 2025, você avançou pouco ou não avançou. E o fato de ter avançado pouco ou não ter avançado, que fruto será que nós demos para Deus? Quais são os frutos que nós demos para Deus? Então, quando Jesus veio para cá, para a terra, Ele veio para inaugurar o reino. Amém? Ele veio para inaugurar o reino de Deus. E é muito interessante a palavra de Deus, que antes de Jesus vir, quem que veio para preparar o caminho para o Senhor? João Batista. Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí as pessoas iam até João para ouvir a palavra de João. O João pregava no deserto. E as pessoas eram batizadas com o batismo de João. E as pessoas começaram a ser atraídas. E olha que o João tinha uma palavra dura, uma palavra pesada. E até os religiosos daquela época foram ouvir João também. Os mestres da lei, os escribas, os fariseus, todos aqueles importantes, eles foram até João para ouvir a pregação de João. E eles foram para ser batizados também. João era um homem de Deus e ele discerniu que esses homens, eles estavam ali para ser batizados, mas não havia um verdadeiro arrependimento. E João vai falar para eles em Mateus 3, 7, 8. Eu coloquei tudo aqui para a gente ir mais rápido. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto de arrependimento. Então, irmãos, quando o reino de Deus vem, a pregação é arrependei-vos. E o que é arrependimento? É mudança de vida, é metanoia, mudança de vida, transformação de vida, transformação de mente. Então, alguém que realmente se arrependeu, ele vai ter a vida transformada, mudada. E esse é o fruto do arrependimento. Porque dizer que eu me arrependo e batizar e não tem nenhuma transformação, não é fruto de arrependimento. Então, a gente já começa a entender o fruto pelo reino de Deus que chega. Há uma chave para a gente entrar no reino de Deus, e essa chave se chama arrependimento. E há uma evidência dessa chave, que é o fruto de arrependimento. O Senhor tem para nós, irmãos, no ano de 2026, uma proposta da gente verdadeiramente produzir frutos de arrependimento para o Senhor, produzir mudança de vida para o Senhor. Não dá para a gente continuar mais do mesmo jeito, não dá para a gente continuar as mesmas coisas. Há um chamado do Espírito para a gente, de fato, mostrar frutos para o Senhor, frutos para esse Deus. E a gente vê pela palavra de Deus que quando Jesus, depois de ser batizado, depois de passar 40 dias sendo tentado, Jesus vai pregar. E a pregação de Jesus é a mesma.
Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus começa a ensinar o povo, aonde ele vai, aonde ele está pregando, ele começa a ensinar o povo esse reino que ele veio inaugurar. Porque o povo de Deus não tinha mais rei, havia uma expectativa de um rei, ele veio dizer que um reino começava. Mas não era um reino normal, era um reino cheio de bênção, cheio de vitória, cheio de mudança. E Jesus, quando ele vai ensinar para o povo a respeito do reino, Jesus sempre gostou muito de ensinar através de parábolas. Sabe qual é a primeira parábola que ele vai usar para falar do reino? Porque ele vai usar muitas parábolas para falar do reino. Sabe qual é a primeira parábola? Ele vai falar sobre plantio, ele vai falar sobre solo, ele vai falar sobre fruto. Isso não é interessante? A primeira vez que Deus vai ensinar, Ele vai falar sobre isso. É a parábola do semeador, que está em Mateus, no capítulo 13, que ele diz: e de muitas coisas lhes falou por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu aonde? À beira do caminho. E vindo as aves a comeram. A outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus está dizendo que o reino de Deus é um semeador que saiu a semear. E a semente, ele vai explicar, é a palavra de Deus. É a palavra que transforma. E essa terra, esses 4 tipos de solo, que essa semente cai à beira do caminho, que cai no meio dos pedregulhos, que cai no meio dos espinhos e que cai numa terra boa, vai designar que tipo de fruto essa pessoa vai dar. E o que é essa terra? É o nosso coração. Como está o nosso coração quando ele recebe a palavra de Deus? Isso vai mostrar que tipo de fruto a gente vai dar, ou fruto nenhum. Jesus começa a explicar para os seus discípulos o que quer dizer essa palavra. Ele vai dizer que aquele que caiu à beira do caminho, o que foi semeado, é aquele que ouve a palavra de Deus, ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz. E logo vai embora. Quantas pessoas a gente vê que recebe e vai embora? E aí ele vai explicar que aquele mas não tem raiz em si mesmo, quando chega angústia ou perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É aquele que recebe a palavra de Deus, mas a luta vem, a dificuldade vem, ou ele ganha alguma coisa, uma empresa, uma casa na praia, um carro, alguma coisa, e ele já não dá mais fruto, porque ele se apegou a essas coisas. Ou a tribulação, ou aquilo que ele recebeu de Deus, não dá fruto nenhum. O outro solo é aquele que foi semeado no meio dos rochedos. Não tem raiz, não se aprofunda. Então, são corações que não aprofundam. Quando a gente vê a igreja cheia de gente, a gente fala: cadê os frutos? Então, como é que está o nosso coração? Como é que está quando a gente recebe a palavra? Como é que está quando Jesus quer falar com a gente? Mas ele disse que tinha um solo que foi semeado, que era uma terra boa. E essa terra boa, quando recebe a palavra de Deus, ela começa a dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. É uma semente que vai dar muitos frutos. E eu quero profetizar e clamar e orar para o Senhor nessa noite, que os nossos corações sejam terra fértil para receber a palavra de Deus, para que a minha vida, a tua vida, os que estão aqui, os que estão viajando, toda a família Novo Tempo, que nós sejamos uma terra boa, irmãos, que a gente venha dar muito fruto para o Senhor, em nome de Jesus. E talvez você fale assim: mas o que é esse fruto? Que fruto é esse, pastora? É vidas que eu vou trazer para Jesus? Também.
Mas o fruto principal é a nossa transformação de vida. O fruto principal que diz lá em Gálatas é o fruto do Espírito Santo, a paz, a alegria, o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. É quando o Espírito Santo, a palavra vai caindo no nosso coração e a gente vai sendo transformado. Esse é o fruto que a gente dá quando as pessoas olham para a gente e vê essa pessoa diferente. Olha a mansidão dela, olha o domínio próprio dela, olha a alegria dela, olha aquilo que ela tem. Aleluia. Fecha os seus olhos. Peça para o Senhor. Senhor, eu quero dar fruto. Senhor, eu quero dar fruto. Aleluia, Jesus. Eu quero dar fruto, Senhor. Eu oro, Pai, que esses corações que estão aqui, e em qualquer lugar, Deus, daqueles que fazem parte dessa igreja, daqueles que estão aqui hoje, que o nosso coração possa ser encontrado uma terra fértil nessa noite. Nós queremos fazer parte do reino de Deus, nós queremos ser frutíferos no reino de Deus, nós queremos viver as alegrias do reino de Deus, nós queremos ver os milagres do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente vê um Deus que quer de nós frutos, às vezes a gente pensa assim, mas por que o Senhor quer fruto da gente? A expectativa do Senhor é que a gente dê fruto. Mas Ele é um Deus que Ele não quer o nosso fruto para enriquecer, porque Ele já é rico. Ele não quer o nosso fruto para Ele se satisfazer, porque Ele já é satisfeito em si mesmo. O nosso fruto não vai mudar o Senhor, mas o fruto que Ele quer que a gente dê vai mudar nós mesmos. E esse fruto, ele começa, então, a partir do nosso relacionamento com Deus. Por que esse Deus quer que eu dê fruto? Porque à medida que eu vou me aproximando dEle, Ele vai derramando dEle. E esse derramar vai trazendo esse fruto. Eu quero trazer aqui para os irmãos, nessa noite, irmãos, alguns conselhos, algumas coisas que o Senhor foi colocando no meu coração, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos começar uma estação frutífera em nome de Jesus. Que você receba cada um desses conselhos como parte do Senhor, para nós realmente darmos fruto, para a nossa vida mudar. A primeira delas é que só dá fruto quem permanece em Jesus. Só dá fruto quem permanece em Jesus. O João capítulo 15, Jesus está para ir para a cruz e ele começa a falar para os seus discípulos. Ele começa a dizer, eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Então, quem não dá fruto, ele é cortado. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. O versículo 4 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não dá mais para a gente viver uma vida oscilando. Uma hora eu estou cheio de Deus, outra hora eu estou caído. Uma hora eu estou cheio da unção e falando em línguas. Outra hora eu estou dizendo que eu quero desistir de todas as coisas. Permanecer, irmãos, está ligado na videira. Jesus é a videira verdadeira, porque Israel era considerada a videira que o Senhor esperou que desse uvas boas, diz o Antigo Testamento, e deu uvas amargas, Deus diz. Mas agora veio Jesus, esse Jesus é uma videira verdadeira. Jesus dá muitos frutos, e Ele diz que nós somos os ramos, os galhos. Se nós estivermos ligados em Jesus, aquilo que vem dEle também passa para os ramos, que somos nós, e nós vamos começar a dar muito fruto. Há uma unção de Deus em Jesus para ser derramada em nós, para que nós possamos frutificar, mas para isso nós precisamos permanecer. Ninguém consegue dar fruto sozinho. Você já viu uma macieira fazendo força para dar fruto? Não dá. Você já viu uma videira fazendo força para dar uva? Não dá. Aquilo vem porque ela está sendo, ela tem raiz, ela está recebendo a seiva e ela está dando esse fruto. O Senhor está convidando a gente a permanecer, irmãos. Não dá mais para ficar um crente gangorra. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo.
O Senhor está nos chamando para permanecer. Esse capítulo 15 vai falar umas 11 ou 12 vezes. Permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Hoje o Espírito Santo está dizendo que Ele é aquilo que nós precisamos. A fonte, a é Jesus. Então guarda isso no teu coração, irmãos. Nós, para dar fruto, nós precisamos permanecer na videira. Uma outra coisa que nós precisamos entender, que nós possivelmente vamos viver, para dar frutos, nós vamos precisar ser podados. E a poda é a prova, a poda é a luta. Porque o agricultor, ele vai na videira, e ele está vendo que ela está dando fruto, mas ele começa a ver que está nascendo uns brotinhos, que está nascendo umas coisinhas, que está atrapalhando dela dar mais fruto. Então, ele vai precisar pegar uns negocinhos desse que dói e vai começar a arrancar todos aqueles brotinhos, aquelas coisas mortas. E aí dói. E ser podado dói. É quando a gente passa a luta, é quando a gente passa a provação, é muitas vezes quando o Senhor fecha uma porta, é muitas vezes quando a gente sofre um acidente, é muitas vezes quando alguém que a gente ama vai embora, mas o Senhor fala assim, fica tranquilo, eu estou no controle, eu só estou podando você para que você venha dar mais fruto. Aquilo que Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão, que pode estar doendo, vai doer, mas vai passar, e você vai celebrar a quantidade de fruto que você vai dar no Senhor. Talvez você já está vivendo prova esses dias, você já está sendo podado nesses dias, mas a poda faz parte do Senhor. Então, muita coisa que a gente está acreditando para Satanás não tem nada a ver com isso. É o nosso Pai, é o agricultor que está trabalhando com a gente. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que se a poda vier, você vai aguentar. Se a poda vier, você vai suportar, porque o Espírito Santo vai te dar essa graça em nome de Jesus, mas você vai dar muito mais fruto do que tem dado em nome de Jesus. Vai ficar mais parecido com Jesus, vai ficar mais manso, vai ficar mais generoso, vai ficar mais cheio do Espírito Santo. Vai parecer muito mais com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A outra coisa que eu preciso aprender, eu estou correndo que eu não quero que a palavra seja longa para a gente orar. Uma outra coisa que para a gente dar mais fruto, eu preciso entender que eu posso melhorar a terra. Sabia? Eu posso melhorar a terra. Por quê? Porque quem dá fruto, você está falando que quem dá fruto é o Senhor. Que quem dá fruto é o Espírito Santo. O que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque o Espírito Santo vai fazer a parte dele, mas eu posso fazer a minha parte. Imagina que o Senhor quer lançar uma semente, a palavra, o Espírito Santo quer penetrar, mas a tua vida, o teu coração, às vezes está com a terra meio esquisita. Às vezes a terra está seca, porque falta oração, porque falta perdão, porque falta tanta coisa, porque falta amor, a terra começa a ficar seca. Talvez a tua terra está cheia de pedregulho, e a coisa começa a ficar ruim. Abre Oséias 10, 12, rapidinho. Ou quem achar aí pode ler alto para mim, que eu não coloquei aqui. Oséias 10, 12. Estou achando. Alguém achou aí? Leia alto, John. Amém? Vocês ouviram? Semeia, mexe a terra, ara a terra, até que o Senhor venha trazer justiça. O Senhor está mostrando para mim hoje, para você, que às vezes nós não estamos dando fruto, porque o nosso coração está com muita pedra, porque a nossa terra está muito difícil. Mas eu posso, não na minha força,
mas na força do Senhor, debaixo da graça do Espírito Santo. Espírito Santo, você pode orar, Espírito Santo, eu não quero mais ter essa terra atrapalhada. Eu não quero mais essa terra seca. Eu não quero mais esse predegulho. Eu não quero essa terra, Senhor, que eu estou recebendo a Tua palavra e não está dando nada. Eu venho domingo após domingo e nada está acontecendo. Eu quero decidir hoje a remover as pedras da amargura. Eu quero decidir hoje a buscar cura. Eu quero decidir hoje a buscar ajuda. Eu quero decidir hoje a perdoar. Eu quero decidir hoje abandonar pecados de estimação. Eu quero decidir hoje mudar minha vida, arar a minha terra, tirar tudo que está atrapalhando, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero dar muitos frutos. Irmãos, Jesus disse em Lucas 13 uma parábola. Eu vou abrir aqui, que eu acho que eu não coloquei aí também. Lucas capítulo 13, Jesus vai falar sobre a parábola da figueira estéril. E Jesus, versículo 6 diz, e Jesus contou o seguinte: certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. E quando a gente vê vinha aqui, sabe o que quer dizer a vinha? A vinha quer dizer uma terra muito boa, uma terra muito fértil, que tudo que se planta lá dá. Só que esse homem aqui tinha uma figueira plantada numa vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então, disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-me ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Aqui a gente vê, irmãos, 2 coisas. A gente vê o Senhor vindo no lugar, não achando fruto. 3 anos. Isso também simbolizou os 3 anos que Jesus pregou e os judeus não aceitaram a palavra dele. E aquele homem falou, Senhor, dá mais uma chance. Eu vou mexer essa terra. Eu vou colocar esterco nessa terra. Eu vou produzir, mexer o que eu posso mexer. E daqui 1 ano o Senhor vem. Se ela não tiver fruto, tudo bem, pode cortar. Mas se ela tiver fruto, permanece. Deixa aqui. Eu quero dizer para nós, irmãos, que talvez o Senhor tenha vindo a nós procurado fruto e não tenha encontrado. Mas há um intercessor junto ao Pai, que é Jesus, dizendo, Senhor, dá mais uma chance, dá mais esse ano, porque eu vou agir, eu vou fazer, eu vou trabalhar, e então o Senhor vai voltar aqui e vai ver o que vai acontecer. Irmãos, hoje o Senhor está dizendo para nós que se nós não damos frutos, nós podemos melhorar essa terra. Há um chamado do Espírito, melhora a tua terra. Há um chamado do Espírito, muda de posicionamento. Há um chamado do Espírito dizendo que você pode ser surpreendido no ano de 2026 com os frutos que o Senhor vai dar na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que nós recebemos para a nossa vida, que vai garantir os nossos frutos, é que a minha confiança em Deus garante os frutos. Jeremias 17 diz, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano. Ou outra versão vai dizer, maldito aquele que confia no seu próprio, no homem que confia no homem, o que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do mal. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, ele morará nos lugares secos, deserto, na terra salgada e inabitável. Aquele que confia no seu braço, aquele que confia que o ser humano só pode fazer alguma coisa para ele, ele vai viver esterilidade. A vida dele vai ser como um deserto. E muitas vezes, em várias situações da nossa vida, ao invés da gente recorrer ao Senhor que pode fazer, a gente recorre ao homem, a gente recorre a nós mesmos, a gente pensa o que eu posso fazer para mudar essa situação. Mas continuando diz, versículo 7, mas bendito é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança... Pode mudar o slide, por favor? Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque aquele que confia, aquele que tem o Senhor por esperança, vamos ler o 8 juntos? 1, 2, 3. Porque Ele é
Como? Aleluia. Aquele que confia no Senhor, irmãos, que a esperança é o Senhor. Quem que é essa pessoa? É aquele que é uma árvore. O Senhor compara ele como uma árvore que a raiz vai até a fonte. Aquele que está plantado junto a ribeiro de águas. Oh, aleluia. Aquele que confia no Senhor, ele vai vir a luta, vai vir a prova, vai vir a dificuldade, mas a sua raiz está procurando as águas que estão lá no fundo. E porque ele encontra essas águas, porque ele é nutrido de baixo para cima, da raiz para cima, vai vir o calor, vai vir a seca, vai vir o que for, ele vai permanecer dando fruto em nome de Jesus. E eu quero convidar você e profetizar sobre a tua vida e orar, que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor aumente a sua confiança, que o Senhor aumente a sua esperança, que você tire os olhos do teu braço, que você tire os olhos achando que você pode fazer alguma coisa, mas que você seja esse bendito, esse bem-aventurado cuja esperança é o Senhor. Jesus está nos chamando para um tempo de profundidade, irmãos. Jesus está nos chamando para a gente aprofundar nossas raízes até a fonte que se chama Jesus, porque essa fonte é o Espírito Santo, essa fonte que vai começar de dentro para fora e vai mudar situações, e você vai comprar imóvel sem ter dinheiro, e você vai ver a sua família florescer, e você vai ver coisas extraordinárias, independente de nada que acontece nessa terra. Você vai, como diz a palavra, vai haver cura junto às águas, vai haver prosperidade junto às águas, vai haver mudança junto às águas, que as suas raízes, meu irmão, estejam nas águas que é o Senhor. Um outro conselho, para que você continue dando frutos, é sobre vigilância. Nós precisamos vigiar constantemente. Porque tem raposinha que vem para comer as flores. Eu só coloquei parte desse versículo, mas antes disso, o Senhor está falando para a sua noiva, o Senhor está falando para a sua igreja, o Senhor está falando para a sua amada. Olha, o inverno já passou, a primavera já chegou. Olha aqui os frutos que estão dando. Vem aqui, minha amada. Vamos estar juntos nesse tempo de fruto. Mas aí ele continua falando: mas apanhe para nós as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Talvez você esteja vivendo tempo de frutificação, tempo de grandes coisas, mas o alerta do Espírito Santo é: vigia. Porque, como a Kátia pregou aqui, as flores, elas são lindas, são maravilhosas, mas ela é antes do fruto. Então, as raposinhas, elas vêm na vinha, no vinhedo, de noite. Elas vêm por baixo e elas devoram tudo para que não dê fruto. O Senhor está dizendo para mim e para você: cuidado com o que é pequeno, que pode roubar o teu fruto. Cuidado com as pequenas distrações, cuidado com as pequenas coisas, que parecem, isso daqui não é nada, mas pode roubar o teu fruto nesse ano. Que nós possamos estar vigilantes, percebendo que Jesus seja o centro de todas as coisas, que nada desfoque as nossas vidas. Pede: Senhor, me mostra onde estão as raposinhas. Senhor, não deixe eu ser enganado, não deixe eu dormir na minha vida espiritual, porque se eu dormir, elas vão vir e levar as minhas flores. E por último, por penúltimo, um outro conselho. Em 2026 e para a vida toda, decida o que você vai plantar. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Como diz o ditado: quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta coisas boas, a palavra de Deus diz aí em Gálatas 6:7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.
e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, senão desanimamos. Meu conselho para você, comece a plantar hoje. Comece a plantar amor, comece a plantar sementes, comece a plantar coisas boas, que a colheita é certa em 2026. Por último, que nós possamos ser um cooperador do Senhor. Vamos ficando de pé, porque senão vocês vão dormir. Você sabia, irmãos, que há uma grande colheita. Jesus sempre disse, grande é a colheita, grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Olhem aqui, quando Jesus salvou a vida da samaritana, e ela saiu para pregar para todos os samaritanos, e os discípulos chegaram e se espantaram com Jesus, falou, Jesus, nós trouxemos a comida, e Jesus falou, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E ele falou para aqueles homens, levante os olhos para os montes. Olha, os campos estão brancos. Eu os enviei a colher. E o Senhor, em 2026, agora sim, está nos chamando para ganhar vidas. Está nos chamando para colher. E a Bíblia disse, Jesus disse há 2000 anos atrás que os campos estão brancos. Sabe o que é isso? Já está pronto para colher. Irmãos, tem vidas com fome de Jesus, tem vidas com sede de Jesus. E cadê os ceifeiros para ir lá colher esses frutos? Cadê as pessoas para ir lá ganhar essas vidas? Jesus está chamando aqui hoje, em 2026, para nós ganharmos vida para Jesus, irmãos. Chega da gente ser estéril, chega da gente ser terra estéril, chega da gente ser crente de banco, chega da gente ser crente domingueiro e nada transforma na nossa vida. Jesus está nos chamando para a gente ser um cooperador do reino de Deus. Versículos João 4, 35 ao 38. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Deus já está trabalhando em muitas pessoas. Pessoas que já foram evangelizadas, pessoas que já ouviram, outras pessoas que já começaram a preparar. Que eu e você sejamos esses instrumentos. Amém? Você quer frutificar em 2026? Eu estou achando que vocês estão murchos. Eu estou achando que vocês estão murchos. É sono? É sono? É sono, é fome. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo. Começa a trabalhar aqui. Espírito Santo de Deus. Começa a mover aqui, Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós começamos essa palavra dizendo que o Senhor procura frutos de arrependimento. Então, comece a orar nessa hora, Senhor, se você tem frutos de arrependimento nesse ano, daquilo que você não fez, daquilo que você deixou, daquilo que você esqueceu, coloca diante do Senhor nessa hora. Senhor, nós oramos nessa hora, Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus. Ó Pai amado, perdoa, Senhor, se nós fomos uma terra estéril, perdoa, Senhor, se nós nos distraímos, perdoa, Senhor amado, se a nossa terra ficou endurecida. Senhor, nós queremos mudança na nossa vida, nos perdoa, Senhor, cada vez que nós levantamos a mão e prometemos mudança, Senhor, e fizemos promessas, Senhor, e não cumprimos. Hoje a minha oração é que o Espírito Santo de Deus trabalhe nesse lugar, trabalhe no nosso meio, ó Deus amado, trabalhe em cada coração aqui, ó Pai, e venha trazer frutos, Senhor, e venha trazer mudanças, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, começa a orar ao Senhor. Tem pedras na sua terra para ser removida, tem pecados para ser confessados, tem decisões para ser tomadas. Oh, decantorema xereandaramanás. Oh, Espírito Santo, o Senhor me mostrou nessa tarde, Senhor. O Senhor me mostrou nessa tarde, Senhor, removendo terras, ó Pai, e eu clamo aqui nessa hora, Senhor, começa a remover essas terras, Senhor. Ó Espírito Santo, cada um que está tomando uma decisão hoje de mudança, Senhor, trabalha no meu coração, trabalha no nosso coração, Senhor, eu quero mexer essa terra, eu quero limpar essa terra, Senhor, porque eu quero receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor amado, eu oro nessa hora, Pai, para que cesse
cesse a inconstância, para que cesse, Senhor amado, oh Deus, um dia está de um jeito, outro dia está no outro jeito. Pai, desperta nessa igreja, Pai, o permanecer no Senhor, desperta nessa igreja o estar ligado na videira, desperta nessa noite, Espírito Santo de Deus, que não tenham galhos aqui que sejam cortados para ser queimado, mas que sejam apenas galhos para ser podados, Senhor, para dar muito mais fruto, Deus, em nome de Jesus. Chega de esterilidade no nosso meio, Senhor, eu clamo, chega de esterilidade na nossa vida, Senhor, chega de esterilidade na nossa família, Senhor. Nós queremos te agradar, Senhor, nós queremos corresponder ao amor que o Senhor tem por nós, Pai. O Senhor só quer o nosso fruto, porque esse fruto é fruto do nosso relacionamento contigo, Jesus. Desperta o amor dos meus irmãos por você, Senhor. Desperta a sede dos meus irmãos, Senhor, para estar ligado contigo, Jesus. Traz constância no nosso meio. Traz constância, Senhor, para que nós possamos produzir muitos frutos. Senhor, Espírito Santo de Deus, traz confiança, esperança. E aqueles que estão com uma pequena raiz, que essas raízes comecem a aprofundar, até encontrar as fontes das águas que estão lá embaixo. E a fonte é o Senhor. Ajuda, Pai, os meus irmãos a dar fruto, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da dificuldade, mesmo debaixo do sol ardente que 2026, independente do que diz, que vai estar a política, que vai estar o mundo, que vai estar as guerras, nós não somos desse mundo, Senhor. Que os meus irmãos venham frutificar, que os meus irmãos venham viver o melhor da vida deles até hoje contigo, Senhor. Que haja transformação, que haja mudança, que haja dons espirituais, que haja fluir do Senhor, que eles recebam mais revelação do Senhor, à medida que as profundezas das raízes vão chegando no Senhor, vai trazendo cura, vai trazendo transformação, vai trazendo, Senhor amado, novo tempo, Senhor, vai trazendo renovo, Pai. Porque bendito é aquele que confia, ele vai ser como árvores plantadas junto a ribeiros. Oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, muda a história. O Senhor vai vir de novo e vai encontrar fruto em nós. O Senhor vai vir procurar de novo e vai encontrar fruto em nós, Senhor. Neste ano, Senhor, o Senhor vai voltar e vai encontrar frutos em nós. Frutos de transformação, fruto de arrependimento, fruto de mudança, fruto que nós vamos trazer para glorificar o Teu nome. Pessoas, no nosso ministério nós queremos dar o melhor, na palavra nós queremos dar o melhor. Oh Deus, no louvor nós queremos dar o melhor. Senhor, no serviço nós queremos dar o melhor. Senhor, no amor nós queremos dar o melhor. Na igreja caseira, Senhor, nós queremos dar o melhor. Deus, no perdão nós queremos dar. Deus, no amor nós queremos dar. Vem Espírito Santo e começa a mexer a terra aqui. Eu vejo Deus mexendo nesse meio. Eu vejo Deus mexendo no nosso meio.